Imagine estar prestes a viver um dos melhores momentos da sua vida. O coração acelerado, o ar parece mais leve, tudo parece se alinhar para que finalmente você aproveite a vitória, o amor, a oportunidade. Mas de repente surge um pensamento corrosivo, quase invisível, uma voz que não grita, mas sussurra. Você não merece isso. Algo vai dar errado. Aproveite agora, porque logo acaba. E é nesse instante que a magia se dissolve. O que deveria ser felicidade se transforma em ansiedade. O que deveria ser plenitude vira culpa. E o pior, isso não é azar, não é coincidência. É a sua própria mente trabalhando contra você. É a sabotagem silenciosa que Freud explicou como poucos ousaram compreender. Você pode se enganar dizendo que controla seus pensamentos, que é racional, que toma decisões conscientes. Mas e quando percebe que os momentos mais preciosos da sua vida foram contaminados por um desconforto inexplicável? Freud chamaria isso de inconsciente em ação. Uma força invisível que age debaixo da superfície, moldando comportamentos, emoções, escolhas e até fracassos. E o mais assustador, quanto mais você tenta ignorar, mais forte essa sabotagem se torna. Freud acreditava que dentro de cada um de nós existe um palco onde 3 atores lutam o tempo inteiro: o id, o ego e o superego. O id é o instinto cru, faminto, selvagem, que só quer prazer imediato. O superego é a moral implacável, a voz que julga, que condena, que nunca acha que você é suficiente. E no meio está o ego, tentando negociar, tentando manter as aparências de controle. Mas essa negociação nunca é justa. Ela é suja, caótica, repleta de armadilhas. É nesse campo de batalha que nasce a sabotagem que corrói os seus melhores momentos. Pense nas vezes em que você quase alcançou um sonho, mas algo em você fez questão de estragar. Uma promoção que virou estresse insuportável. Um relacionamento que poderia florescer, mas você destruiu com ciúmes, insegurança ou silêncio. A chance de brilhar que foi abafada pelo medo de ser visto. Freud explicaria isso como a compulsão à repetição. Uma tendência inexplicável de reviver as mesmas quedas, os mesmos erros, como se a mente tivesse prazer secreto no sofrimento familiar. É como se houvesse uma fidelidade inconsciente à dor, um apego invisível ao fracasso, porque dentro de você existe um trauma antigo que não se curou. Apenas se disfarçou. E aqui está a parte mais cruel. Essa sabotagem acontece especialmente nos seus melhores momentos. Quando você está prestes a ser feliz, sua mente aciona um alarme, um sistema de defesa arcaico que diz: cuidado, isso é perigoso. Felicidade demais traz castigo. Não confie, esse mecanismo é o que Freud chamava de sentimento inconsciente de culpa. Uma espécie de dívida invisível que você sente que deve pagar, mesmo sem saber a quem. É a crença oculta de que não merece tanto, de que não está autorizado a ser feliz. Esse sentimento de culpa não é lógico, não é racional. Ele é construído desde a infância, quando aprendemos que o amor dos pais vinha acompanhado de regras, de restrições, de silêncios pesados. Talvez você tenha ouvido frases como: não ria tão alto, não seja egoísta, você não merece isso se não se esforçar mais. Cada uma dessas palavras virou um tijolo no muro do superego que hoje te controla. E é por isso que quando a vida finalmente abre a porta da felicidade, você mesmo fecha, como se fosse um intruso em sua própria festa. Freud acreditava que a mente humana é mestre em criar disfarces. E a sabotagem não se apresenta sempre como um grito óbvio. Às vezes vem como procrastinação, outras como autocrítica feroz. Muitas vezes como distrações constantes que tiram você do momento presente. Já percebeu que em vez de aproveitar algo bom, você pensa no que pode dar errado, no que ainda falta, no que está por vir? Esse é o inconsciente sequestrando o instante, envenenando o agora com fantasmas do passado. E se você acha que é só uma questão de pensar positivo, está enganado. Freud diria que o inconsciente não obedece ao otimismo superficial. Ele não se cala com frases motivacionais baratas.
Ele exige enfrentamento. Ele exige que você olhe para dentro e encare o que foi reprimido. Porque aquilo que você finge não existir, aquilo que você tenta enterrar, é justamente o que volta mais forte para sabotar seus momentos de alegria. Mas aqui está o detalhe perturbador. Às vezes, você sabota porque no fundo tem medo do sucesso. Isso parece absurdo, mas Freud explicaria. Sucesso significa mudança, significa responsabilidade, significa ser visto. E, inconscientemente, muitas pessoas preferem a zona confortável da dor conhecida do que o risco de encarar um futuro incerto. É por isso que a mente cria obstáculos, acidentes, distrações. O fracasso é doloroso, mas familiar. O sucesso é desejado, mas assustador. Essa sabotagem também se manifesta em algo que Freud chamava de retorno do recalcado. Imagine todas as emoções, desejos e memórias que você reprimiu porque eram socialmente inaceitáveis ou emocionalmente insuportáveis. Eles não desapareceram. Eles ficaram trancados em um porão psicológico esperando uma brecha. E sabe quando eles costumam escapar? Exatamente quando você deveria estar aproveitando um momento de paz. É por isso que crises de ansiedade, brigas desnecessárias ou sentimentos inexplicáveis de tristeza surgem justo nas horas em que você finalmente deveria estar feliz. A mente não é justa, ela é traiçoeira. E Freud nos lembra disso com uma frieza que poucos suportam. Ele dizia que somos estranhos para nós mesmos, que não controlamos totalmente quem somos, que existe dentro de nós uma força obscura decidindo o rumo de nossas vidas sem pedir permissão. Quando sua mente sabota, ela não está apenas te punindo. Ela está tentando manter o equilíbrio entre desejos reprimidos, medos antigos e culpas profundas. Só que esse equilíbrio custa caro. Ele rouba sua alegria. Agora, pense em quantas vezes você tentou corrigir sua vida apenas na superfície. Mudou de emprego, terminou um relacionamento, começou outro, viajou, buscou novos hobbies. Mas no fundo, a mesma sensação de vazio, a mesma voz sabotadora, continuou lá. Freud diria que isso acontece porque você está lutando contra sombras sem nunca acender a luz. Você pode mudar o cenário externo, mas se não descer as camadas ocultas da sua mente, continuará sendo vítima do mesmo roteiro invisível. E aqui está a revelação desconfortável. A sua mente sabota porque ela acredita estar te protegendo. Parece contraditório, mas não é. Para o inconsciente, a dor conhecida é mais segura do que a felicidade desconhecida. A mente prefere repetir o velho fracasso a arriscar o novo sucesso. É como um carcereiro que te prende, mas jura que está cuidando de você. Essa é a prisão invisível do inconsciente. Freud nos deixa um desafio brutal: olhar para dentro com coragem. Não é um convite para se culpar ainda mais, mas para reconhecer que o inimigo não está lá fora. Ele está dentro. A voz que estraga seus melhores momentos é a mesma que você alimentou sem perceber. A mesma que cresceu da mistura de desejo, medo e repressão. Mas há uma saída. Freud acreditava que, ao trazer o inconsciente para a consciência, você pode começar a quebrar o ciclo. Isso não significa eliminar a sabotagem de uma vez por todas, mas enfraquecer o poder dela. Significa perceber quando o boicote começa e nomeá-lo. Isso não sou eu fracassando. É meu inconsciente tentando repetir o roteiro antigo. Essa consciência não é fácil, exige brutal honestidade, mas é o primeiro passo para recuperar seus momentos de plenitude. A sabotagem mental não é um castigo divino, não é destino. É um mecanismo psíquico que pode ser desarmado, mas apenas se você tiver coragem de encarar os recantos sombrios da sua mente. Freud sabia que o caminho para a liberdade passava pela dor da verdade. A verdade de que somos feitos de desejos inconfessáveis, culpas invisíveis e traumas esquecidos. Mas também da possibilidade de integrar tudo isso e, finalmente, viver o presente sem medo do castigo que nunca virá.
Então, da próxima vez que sentir sua felicidade sendo corroída por uma angústia súbita, lembre-se, não é azar, não é coincidência, é a sua mente sabotando. Mas agora você sabe que há uma explicação. Agora você pode encarar. Porque no fim, a maior vitória não é conquistar o que está fora. É libertar-se da prisão que você mesmo construiu por dentro.